E aí, galera, vamos dar uns 2 minutinhos aqui pra gente começar, tá? Vou chamar a Polly. Todo mundo tá me ouvindo bem? Manda um legal aí, todo mundo tá me ouvindo bem? Quem quiser mandar pergunta ou mandar dúvida, coloca na caixinha de pergunta, tá? No final a gente vai responder as perguntas de vocês. Já tem pergunta que me mandaram. Deixa eu ver. Opa. Olá, tudo bom? Tudo certo. Se apresenta aí pro pessoal que eu vou pegar uma água. E tá aparecendo tu, viu? Tá aparecendo tu. Eu tenho aqui um monte de ajudante. Tudo aqui dizendo, eu quero aparecer, eu digo, vou ficar querendo. Um monte de ajudante eu tenho aqui, pense. Tá uma maravilha. Eu tô tentando aqui achar um foco, eu deixei o celular apoiado. Tá, gente? Bota um peso e meu celular não liga aqui, só uma gambiarra. Pronto, é o meu, é só uma gambiarra mesmo também aqui. Pra ver se eu encontro um apoio legal. Uma gambiarra bem feia. Vocês nem queiram ver como é. Pronto, vai ficar meio assim, mas vai ficar. Tá legal? Ficou bom? Dá pra ver direitinho? Dá pra ver. Dá? Vai lá, se apresenta. Pronto. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para escutar melhor. Acho que agora eu tô. Tá me escutando direitinho? Tá tudo legal? Tá? Certo. Que bom. E aí vamos para a nossa live, né, gente? Vamos embora. Esperar mais um pouquinho. 4h07 já. Então vamos lá. Então vamos dar seguimento. Tu quer esperar mais um pouquinho, o pessoal entrar? Já tem pessoas que for chegando, pegando. Certo, ok. Então, boa tarde, gente. Certo? Boa tarde, Giovana. Eu agradeço primeiramente esse convite, né? Giovana agora é mais do que uma paciente, posso dizer isso, né, Giovana? Agora é uma parceira também, né? E isso é o importante da relação, né, de paciente e terapeuta. As pessoas pensam que fica só uma coisinha meio restrita e nem sempre é assim, né, Giovana? A gente sabe separar bem direitinho, a gente sabe fazer essa dissociação. Na hora de terapeuta, terapeuta, na hora de parceiro, é parceiro. E aí a gente vai convivendo. E ela me convidou, gente, para fazer essa live hoje sobre ansiedade na quarentena, né? Que é uma situação que a gente vem passando já há um bom tempo, né? É uma situação atípica,
nas nossas vidas, e aí eu topei de imediato. Eu digo, vamos lá, eu nunca fiz live, eu disse a Giovana, né? Sou meio até um pouco receosa até de fazer vídeos no Instagram. Tem até colegas meus que eu já tô vendo que tá entrando aí, que eles às vezes puxam minha orelha, você tem que fazer mais vídeos, não sei o quê. E eu disse, eu tenho um pouquinho de receio, mas eu disse, vamos lá, a gente, tudo que é de desafio, a gente tem que, de certa forma, abraçar e seguir em frente, né? E tentar. A gente só sabe se consegue quando a gente realmente vai em frente, quando a gente tenta. Certo? E aí vamos falar um pouquinho do que é ansiedade. A gente pode começar assim, Giovana? Vamos embora, vamos falar para o pessoal o que é ansiedade, como é que a gente sabe que tem ansiedade. Certo, então vamos lá entender um pouquinho o que é ansiedade, certo, gente? O primeiro ponto a gente tem que pensar é que, assim, ansiedade é uma coisa que é inerente ao ser humano. Isso é fato, né? Eu acho que não é nem concebível a gente escutar uma pessoa dizer eu não tenho ansiedade. Todo ser humano tem ansiedade. Isso é algo que faz parte da gente, é uma característica nossa, é uma característica do ser humano, ele tem ansiedade, certo? E aí a ansiedade é justamente isso, ela é uma coisa que faz parte da gente, que a gente não tem como negar, né? O bacana é a gente aceitar que a gente tem ansiedade, certo? E entender que a ansiedade, por ela fazer parte da gente, ela tem uma função nas nossas vidas, certo? A função que a ansiedade tem nas nossas vidas é a função de luta ou de fuga. É isso que ela exerce na vida da gente. Então, assim, a gente pode se perguntar, é saudável ter ansiedade? É saudável ter ansiedade? Sim. Porque ela vai ter essa função e ela vai em algum momento sinalizar para mim, certo? De como é que tá os meus sentimentos, de como é que tá meus questionamentos, minhas angústias no meu corpo e nos meus pensamentos. Então, a ansiedade é basicamente isso. Ela é um misto de mudanças corporais, certo? Juntamente com os meus pensamentos. E aí, a gente, quando está nessa questão de ansiedade, né, de demonstrar essa ansiedade, a gente apresenta alguns sintomas, certo? Que faz com que a gente justamente já fique mais em estado de alerta de que essa ansiedade realmente está, vamos dizer assim, está acontecendo, está me apontando, me sinalizando alguma coisa. Então, por muitas vezes a gente tem boca seca, a gente tem taquicardia, a gente tem tremores nas mãos, tremores nas pernas, sudorese. Isso é algumas das sensações que a ansiedade causa na gente, ser humano. Certo, gente? Então, assim, o primeiro passo, que eu digo assim, nessa live, é justamente isso, é a gente aceitar essa ansiedade. Então, aceita que você é um ser humano, aceita que você tem ansiedade, certo? Que você não vai se livrar dela, assim, por total, né? Uma coisa que você vai dizer, eu vou extinguir totalmente da minha vida a ansiedade. Não, você não vai fazer isso, muito pelo contrário, ela vai estar ali presente para você e exercendo essa função que eu disse a você, né? A função de luta ou de fuga. E aí, por vezes, ela vai sinalizar. E ela vai sinalizar em quais momentos? Nos momentos que você for confrontado com os seus pensamentos, no momento que você tiver medo, nos momentos que você achar que não vai conseguir realizar alguma coisa, por mais simples que seja, ou uma prova, ou uma atividade, uma dieta, né? Que tem muita gente que pode ter essa ansiedade mais exacerbada nesses questionamentos. Então, a ansiedade é basicamente isso, né? Eu estou dizendo a palavras bem simples mesmo, que é para a gente poder justamente debatendo e interagindo. Polly, a gente pode dizer que a ansiedade, ela é do nosso instinto de sobrevivência, a gente precisa dela para enfrentar os desafios e as situações do dia a dia.
Precisamos. Precisamos, porque é justamente como eu disse, né? A ansiedade, ela tem, além dessa função de luta e fuga, ela nos auxilia. E aí a gente se pergunta, meu Deus, como é que ela me auxilia? Né? Como é que a ansiedade pode me ajudar, pode me auxiliar? Ela justamente me auxilia nessa forma de alerta, certo? E quando é que ela dá esses alertas? Justamente quando eu começo a apresentar aqueles sintomas. Ou eu fico nervosa, ou eu tenho, a grosso modo, eu tenho diarreia, ou eu tenho boca seca, ou eu tenho tremores nas mãos, ou eu tenho taquicardia. Então, assim, por mais desconfortáveis que sejam esses alertas, mas é justamente esses alertas que fazem com que a gente realmente possa parar e possa ver, poxa, esse momento está me confrontando com alguma questão minha, e aí eu tenho que parar para pensar o que é que está acontecendo comigo, que misto é esse, por que que eu estou apresentando esses sintomas, por que que eu estou apresentando essas situações desconfortáveis, né? Então, pelo que eu estou passando, né? Pelo que eu estou passando nesse momento que está fazendo com que essa minha ansiedade comece a fazer aquele alarme, não tá, alguma coisa não está bem em você. Então, o que está acontecendo comigo? Eu estou enfrentando que batalha interna, né? Então, assim, é uma batalha comigo mesmo, eu estou angustiada com alguma coisa de outra pessoa, de alguém da minha casa, de um amigo, de alguma atividade, o que é que está me angustiando, que está justamente fazendo esse alerta na minha ansiedade, né? Que ela está alarmando e está de certa forma, demonstrando que eu tenho que estar mais atenta a essas questões. Pronto, então a ansiedade ela sempre vai se apresentar nos momentos que a gente quer algum desafio, uma situação nova que a gente não conhece, não domina. E o nosso sistema de defesa, ele vai ativar essa ansiedade para fazer a gente enfrentar a situação, continuar, ou ou fugir, exatamente, né? E aí é justamente isso que a gente vê. Em algumas determinadas situações, essa questão de evitação, né, na questão da fuga, ela é até aceitável, desde que ela não vá, de certa forma, te prejudicar enquanto indivíduo, certo? Então, assim, por que eu digo assim, desde que não vá te prejudicar enquanto indivíduo? Porque não dá para sempre você fugir, né? Não dá para sempre a gente estar fugindo. Vai chegar algum determinado momento que a gente vai ter que parar para analisar e justamente nessa análise buscar algumas estratégias, alguns manejos que façam com que eu encontre o equilíbrio, né? Para eu nem estar eternamente nessa oscilação, certo? Não estar sempre demonstrando um grau de ansiedade e nem chegar a extrapolar essa ansiedade, certo? Então, assim, é importante justamente isso. Pronto, e aí, agora que a gente já sabe que a ansiedade é normal e não tem como zerar, como é que a gente consegue identificar até onde essa ansiedade ela está no nível saudável, tá no nível normal, e onde é que ela começa a se tornar transtorno, a se tornar patológico? Certo, vamos lá para a gente entender um pouquinho, certo, gente? E aí, o que é que a gente primeiro vê nessa questão da ansiedade, quando ela está ainda no nível normal e quando ela já começa a, de certa forma, extrapolar, como você está dizendo, e pode chegar a um nível patológico, né? Então, vê só. Eu acho que isso é provado cientificamente, né? Uma grande faceta da ansiedade é justamente os nossos pensamentos e as nossas preocupações, né? É isso que faz justamente com que ela, vamos dizer assim, bota a carinha dela e faça, eu tô aqui! São os nossos pensamentos e as nossas preocupações. Então, o primeiro passo que a gente tem que, de certa forma, estar sempre, eu vou dizer assim, se revisitando, é você praticar um pouquinho do autoconhecimento, certo? É você se conhecer, é você estar sempre observando quais são as sensações e reações que o seu corpo, o seu cognitivo causa quando você está em um estado de ansiedade, certo?
para você ter cuidado também para não entrar nas armadilhas, não cair nas armadilhas de pensamento. Porque a nossa mente, ela causa muitas armadilhas, né? E aí eu vou dar um exemplo básico, certo, gente? Para quem não me conhece, quando eu gosto de ter esses debates, eu gosto de dar exemplos meus, pessoais mesmo, para que as pessoas possam entender que psicólogo não é aquela pessoa totalmente, vamos dizer assim, não vou dizer equilibrada, tá, gente? Pra vocês não pensar que eu sou desequilibrada, estou procurando a palavra. Não é uma pessoa que também não tem problemas, claro que tem, eu sou um ser humano como qualquer um outro, certo? Então, por isso que eu gosto de dar os meus exemplos, porque aí as pessoas veem que todos nós precisamos de ajuda, né? Então, qual foi uma armadilha de pensamento minha, quando Giovana me chamou para essa live? Qual foi a armadilha de pensamento que, de certa forma, me causou um pouco de preocupação, tá vendo? Que a faceta da ansiedade são os nossos pensamentos, nossas preocupações. E que depois, quando eu parei, eu disse, meu Deus, que bobagem. A minha tá pensando isso, mas enfim, no nossa mente, às vezes, nem sempre é tão colaborativo, nem é sempre nosso aliado, certo, gente? A nossa mente, às vezes, ela meio que burla a gente, meio que ela é meio falcatrua, faz meio falcatrua com a gente. E aí, quando a Giovana me chamou, aí minha madrinha, que disse assim, você vai fazer uma live, faz a sobrancelha. E eu disse, meu Deus, tá feia mesmo, né? E aí ela fez, tá bom de fazer. E eu fiquei 2 dias, de certa forma, remoendo. Sério mesmo, eu fiquei 2 dias remoendo. Meu Deus, minha sobrancelha tá horrorosa mesmo. Né? E aí eu caí na armadilha do pensamento, tá vendo? Eu caí numa armadilha de pensamento, que é justamente um dos gatilhos que a ansiedade causa. Certo? Melhor, pelo contrário, a armadilha de pensamento causa ansiedade. Então, eu caí nessa minha armadilha de pensamento e aí, de certa forma, minha ansiedade começou a dar alguns sinais de alertas. Até que eu achei a minha resposta. Porque a nossa ansiedade, ela retoma o equilíbrio quando a gente acha a nossa própria resposta. Né? E aí eu vou compartilhar com vocês a minha resposta, mas qual é a resposta que eu achei pra mim? Minha sobrancelha tá assim porque eu não entrego ela a qualquer pessoa. Né? Então, assim, a pessoa que cuida da minha sobrancelha está em quarentena bem rigorosa, e ela disse justamente isso, eu não estou recebendo ninguém, então, por que eu me angustiar, por que eu ficar nessa agonia se eu já tinha a minha resposta? Mas é justamente também por conta disso, eu nunca tinha feito online, eu vou estar em frente com outras pessoas, me assistindo e tudo mais. Mas aí eu deixei que essa armadilha de pensamento, de certa forma, ativasse, né, um pouco da minha ansiedade e me deixasse um pouco apreensiva. Mas aí quando eu parei de espera aí, eu já tenho uma resposta e eu tenho que aceitar essa resposta, né, porque é a única que eu tenho, a resposta é a solução, então já suavizei, estou tranquila aqui com a sobrancelha feia, tá, gente? 2 meses. Mas aí... Mas aí vamos lá, então é justamente isso, quando ela começa... Quando é que ela passa de um, vamos dizer assim, de um marco para outro, né? Quando é que a ansiedade, ela de certa forma, ela está ainda, vamos dizer assim, normal, quando ela está esperada, quando a gente não precisa, de certa forma, vamos dizer assim, se desesperar, é justamente quando eu ainda encontro, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo, quando eu ainda, por mim mesmo, consigo encontrar uma alternativa, né? Consigo encontrar uma solução, identifico uma estratégia para essa resposta para a minha ansiedade, e aí eu aceito ela numa boa, não só a estratégia, mas eu aceito também a ansiedade, volto, né? Eu fico sempre fazendo esse, vamos dizer assim, esse não é um recontrato, eu fico sempre fazendo um reacordo. Né, a ansiedade vem, eu digo, meu Deus, tu tá aqui, mas aí eu reacordo com ela, que realmente ela tá aqui, que ela é minha e que eu tenho que abraçá-la. E tenho que aceitá-la e continuar com ela, e sempre ficar nessa busca de manejos, de estratégias. Então, assim, ela ainda é normal, ela é esperada justamente nesse período, né, por esse momento, quando eu aceito ela e quando eu consigo, por mim mesmo, encontrar estratégias que eu possa dar de volta a mim o equilíbrio, certo? Porque a ansiedade é justamente isso. É uma coisa que dá e vai embora. Certo? Então, assim, nessa questão da ansiedade,
que a gente chama de ansiedade funcional, certo? Ou ansiedade adaptativa. É quando eu consigo achar esse equilíbrio e tenho isso em mente. Ela dá e vai embora. Só que quando eu mesmo tenho isso em mente, que ela dá e vai embora, mas eu não consigo visualizar nenhum manejo, nenhuma estratégia compensatória para retomar o meu equilíbrio e, de certa forma, dar seguimento à minha vida, certo? Quando ela está sempre sinalizando, até e principalmente por motivos que não tem nada, sem motivo aparente, né? E aí ela começa a me causar muitos prejuízos e muito sofrimento, né? Então, assim, prejuízos de certa forma globais, certo? Não é só prejuízos psíquicos, é prejuízo na saúde do corpo, é prejuízo no trabalho, é prejuízo nas minhas relações sociais, é prejuízo nas minhas relações familiares. Então, assim, quando ela realmente começa a dar justamente essas sinalizações de que está mais exacerbada, certo? Comparado a mim mesma. Se eu pego os meus sintomas e comparo a mim mesma e eu começo a ver que eu estou tendo sensações e sentimentos a mais alterados do que eu teria no meu normal, vamos dizer assim, então ela já está entrando num estado patológico e aí por muitas vezes você por si só não consegue dar seguimento, você por si só não consegue, de certa forma, se reestruturar e procurar esse equilíbrio e fazer o reacordo que eu disse com a ansiedade, aceitar. Então, nesse momento é mais do que viável você ficar bem assim atento e procurar uma ajuda, ou seja, de um amigo, porque aí o amigo vai te dar outras posições, vai dar as posições dele, e aí você vai poder se escutar, de certa forma, pela voz do amigo, mas aí, e também o mais indicativo é procurar justamente até ajuda profissional, para que isso não se estenda para algo maior. Tá, então vamos lá. Deu para entender? Deu. Enquanto a ansiedade está ajudando, tudo certo. Quando ela começa... Ok. Quando a gente começa a brigar sem ter nem motivo, fica em passa paz, fica agitado, muita coisa, não faço nada. Então a gente precisa de ajuda. Tá dando um pouquinho de corte, vice Giovana. Eu tô te escutando, mas esse cara. Mas dá para escutar. Não deu para entender? Deu para entender, mas é justamente isso, é essa sua linha de raciocínio. Quando você começar a apresentar esses sintomas assim, de certa forma é do nada, e quando eles se tornam, de certa forma, persistentes, né? Quando eles persistem realmente, então é porque ela já está entrando em um estado, como eu disse no início, quando a gente consegue equilibrar a ansiedade adaptativa ou funcional, ela já está numa ansiedade desadaptativa ou disfuncional, né? E aí você tem que realmente entender que você está precisando de uma ajuda a mais, né? E procurar essa ajuda, não protelar. E agora, na quarentena, né, a gente está vivendo uma situação totalmente nova. Acho que ninguém que é vivo hoje no mundo tenha passado por isso. Então, são muitos desafios que pegou todo mundo de surpresa. Tem muita gente que parou de trabalhar totalmente. E ainda tem os que estão trabalhando, né, nos serviços essenciais, nos hospitais, mercado, farmácia. Então, a ansiedade vai estar hoje de manhã. A ansiedade ela aumentou mais de 50% de alta. E os níveis de depressão assim, é preocupante, né? Porque a gente realmente não foi preparado para lidar com esse tipo de situação, uma pandemia, um vírus letal, todo mundo vai para o cemitério e aí fica aquela coisa, né? Todo mundo com medo. E agora? Fugiu, eu vou aí, né? Nessa situação de quarentena, que é ainda pior, né? Tá todo mundo isolado dentro de casa, que também não é de costume da gente ficar em casa, né? Principalmente o brasileiro, que tem essa coisa do contato físico, do contato mais íntimo, de ter muitos amigos, tá sempre interação social com presença. Essa falta
de estar preso dentro de casa sem poder sair. Eu mesmo já estou há meses sem botar o pé para fora. Estou mais acostumada que eu não sou muito de sair, não. Mas eu tenho visto muita gente aqui conversando comigo que está sem saber o que fazer. E aí, se você está na quarentena, o que é que muda? Muda tudo, né? Como você disse, muda tudo porque foi uma situação bem atípica, né? A gente não tá, não era uma coisa, não é uma coisa que é do nosso cotidiano, não é uma coisa que é da nossa, não era da nossa rotina, essa coisa de ficar trancado dentro de casa, né? Eu até escutei já de colegas dizendo, em 2019 foi bom, e a gente fazendo 2019 foi ruim, foi nada, 2019 foi bom. 2020 é que está sendo pegado, né? E aí é justamente essa questão. Ela tende a aflorar mais ainda, Giovana. A ansiedade, né? E o pessoal que está aqui assistindo a gente. Só que, assim, para esse momento que a gente está vivendo, esse momento de quarentena, de certa forma, esse momento a gente está dizendo que está tendo um pouco de interferência. Eu também estou vendo um pouquinho de interferência. Mas vocês vão me sinalizando que aí eu retomo a fala, tá, gente? Para vocês não perderem. Mas aí, como eu ia dizendo, é justamente isso. Para esse momento de quarentena, para esse momento de pandemia, tem uma pessoa falando sobre o que do ambiente, não deu para entender. Tu pode repetir? De certa forma um pouquinho até esperado, até normal, né? Que você tenha essa ansiedade, que ela tenha uns picos mais altos, e aí a gente, enquanto ser humano, a gente já sabe que a gente tem os nossos altos e os nossos baixos por normalidade, e aí se acentua por conta da questão do distanciamento social, né, do isolamento dentro de casa, da quarentena, da incerteza, né, da incerteza da doença, da incerteza de não se ter uma cura. Então, tudo isso, de certa forma, ela faz com que a gente fique muito mais ansioso, né, nesse período de quarentena. E aí, pessoal, estão escutando direitinho? Dá para tu ver alguma coisa, Giovana, do povo comentando? Eu dei uma paradinha só pra gente ver se regula isso. Se tá dando corte agora, se não dá. Acho que Para eu poder retomar um pouquinho. Questão do ruído do ambiente. Tá, melhorou? Som do ambiente em que o quê? Eu vou retomar, tá, gente? É só para eu poder dar um ajuste nisso. Som do ambiente que a senhora está interfere um pouco, quando a Giovana fala. Por isso a dela... Ah, tá. Será que é porque o povo... Ô, gente, é porque eu tô na casa da minha avó. Eu vou dizer o que é. Eu tô na casa da minha avó, tá? E aí... tem essa questão de que eu tô aqui e as coisas, de certa forma, não terminam, não param. Minha avó tem Alzheimer e tem cuidador, e tem menina minha tendo aula, e por aí. Mas eu vou ver se dá para diminuir um pouquinho esse ruído. Se continuar, vocês falam aí, por favor, tá? Certo, gente? Pronto, a gente pode retomar, Giovana? Tudo bem? Vamos embora. Qualquer coisa a gente vai vendo. Eu me tranco no quarto. Certo, gente? Se for melhor, eu me tranco no quarto. Tá? Mas aí é basicamente isso que eu estava falando para você. Agora como se tivesse uma televisão ligada. Mas nem tá ligada. Deixa eu ver se eu for para um quarto, se diminui um pouquinho esses ruídos, tá? Só um minutinho, gente. Essas questões acontecem e a gente tem que estar se adaptando. E a gente tem que estar, de certa forma, se adaptando, né? É isso aí, o ao vivo não tá edição. Vamos lá. Então, mas aí essa situação de quarentena, né, pegou todo mundo de surpresa, e como você falou, a incerteza do futuro é o que está gerando tanto medo e tantos medos diferentes, né? A gente não sabe quando é que isso vai acabar, a gente não sabe quando é que as coisas vão voltar ao normal, quando é que a gente vai poder sair de casa, quando é que a gente vai poder voltar a trabalhar, quando é que a gente vai poder voltar a estudar. E aí
fica aquela coisa, o medo também de ficar doente, o medo dos nossos familiares ficarem doentes, né? Quem tem avô e avó vivo aí, quem já tem os pais idosos, quem tem algum familiar em situação de risco, tem também esse medo, né? De perder um ente querido que está distante e não poder nem participar da despedida. Isso também é um medo que eu vejo muito o pessoal comentando. E quem parou de trabalhar totalmente com a quarentena, principalmente o pessoal do comércio, os autônomos que estão sem fonte de renda também, é um medo muito presente, porque todo mundo tem conta para pagar e de repente parou de trabalhar, e agora? De onde é que vem para pagar as contas, né? Então, Isso. são tantos medos diferentes, estão se acumulando, e a gente, como não foi preparado para isso, não sabe nem como é que vai gerenciar todas essas enxurradas de emoção. Isso. E aí é justamente isso, assim. Embora a gente já tenha falado aqui justamente dessa questão que a ansiedade é inerente a gente, né, pessoal? Só que aí eu pontuei um pouquinho justamente disso, né? Eu falei da questão da ansiedade adaptativa, mas eu não estou querendo falar agora, não estou querendo trazer ela novamente. Estou querendo dizer a gente, ser humano, enquanto adaptativo também, né? Então, eu comecei pontuando isso. Isso é uma situação atípica que pegou todos nós de surpresa. Então, assim, a gente também, enquanto ser humano, de certa forma, nesse momento, porque foi um momento que ninguém pediu, né? Isso veio, aconteceu, e aí, de certa forma, foi lançado a gente como uma bomba, né? Mas, assim, uma bomba que a gente, de certa forma, tem que buscar meios. A gente tem que buscar meios justamente para isso, meios para a gente poder sobreviver e poder se adaptar direitinho para conviver, né, com essas mais adversas situações que estão surgindo e conviver bem com a nossa sociedade, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho importante, justamente nessa questão de adaptação, certo, ao novo, né? Porque a gente era adaptado a um estilo de vida, né? A uma rotina. Então, uma das coisas que eu acho importante para essa adaptação ao novo é justamente isso, é você poder se autoconhecer, né? Você ver o que foi que mudou da tua rotina, o que aumentou de mudança nessa tua rotina, e aí você poder reorganizar ela. Para a gente poder dar seguimento à nossa vida, a gente tem que, de certa forma, ou tentar manter a rotina, mas nesse momento, de certa forma, é impossível, porque muitas pessoas, acho que a grande maioria trabalhava fora de casa, né? Tinha estudo, tinha faculdade, e tinha escola, e enfim, tinha várias e várias outras coisas para fazer, outros afazeres, mas aí eu tentar, então, reestruturar essa tua rotina, né? Porque isso é o primordial para justamente isso, é o primordial para que a gente não tenha esses agravamentos, né, nessa ansiedade, para que a gente não viva eternamente nessas oscilações, nesses altos e baixos, e aí a gente não extrapole ao ponto de chegar a ter uma ansiedade, de certa forma, disfuncional. Então, estabelece uma rotina para você, com o que você tem por obrigação hoje. Esse é o importante. O que é que você tem por obrigação hoje? Então, você estabelece uma rotina. E aí, essa rotina tem que ser física? Não. Você pode fazer uma rotina todo dia. No final do teu dia, você vê o que é que você tem para fazer para o dia seguinte, né? E o que você não conseguiu concluir, também entra nessa tua lista. E aí, você vai fazendo, lógico, que paulatinamente, certo, gente? Porque por a gente estar em casa, algumas outras coisas se tornaram, de certa forma, mais exigentes, né? Então, assim, os afazeres domésticos se tornaram mais exigentes. Quando a gente tem um trabalho fora, os afazeres domésticos meio que eles ficam em segundo plano. Mas agora que a gente está dentro de casa, então a gente está sempre ou querendo organizar uma coisa, ou fazer isso. Então, assim, não é se fixar em uma coisa,
certo? Não impor para você altas exigências, porque isso também não é saudável, isso não vai contribuir com a situação, não vai contribuir com você, não vai contribuir com a sua ansiedade. Então, assim, é restabelecer uma rotina, mas uma rotina paulatina, que você veja o que é que naquele momento está ao seu alcance para você poder executar, para você poder concluir, certo? E aí, se não deu para concluir naquele momento, paciência. A gente não é perfeito, nós somos imperfeitos, certo? E a gente também tem que aceitar isso, né? Que a gente não tem que sempre estar buscando a perfeição, né? E aí vai, de certa forma, fazendo as suas atividades e, de certa forma, quando você menos esperar, a tua rotina, o teu dia a dia, já vai retomando, certo? Dentro dos teus padrões atuais. Obviamente, não é aquela rotina antiga, eu estou dizendo a sua rotina atual. Mas aí é você que vai estabelecer toda essa rotina, certo? Então aí Giovana falou da questão de pessoas que têm contas para pagar, porque ficou sem trabalho. Então é o momento de você, de certa forma, pensar em novos projetos, projetos que te permitam trabalhar dentro de casa, certo? Então, quem sabe auxiliar no marketing digital, né, Giovana? Auxiliar por marketing digital. Exatamente. Crise. Isso, então auxiliar por marketing digital. É você dar cursos que não precise desse contato físico, né? Que através desse distanciamento e dessa questão online a gente consegue dar cursos. Então, assim, é o ser humano realmente procurar se reinventar, né? E aí, de certa forma, vai até contribuir mais ainda para você, porque você vai, de certa forma, pensar, poxa, eu tenho habilidades que eu achei que eu não tinha, ou que eu não podia conseguir, que eu não podia conseguir desenvolver essas habilidades. Mas aí quando você vai buscando, quando você vai tentando essa reinvenção, você vai vendo que você consegue, né? Desenvolver essas novas habilidades e adaptar a tua vida e procurar outros meios de ganhar dinheiro, né? Meios de auxiliar no equilíbrio da tua ansiedade, ajudar pessoas, como você faz, né, Giovana? Então, assim, Giovana tá sempre, eu digo a ela é minha paciente, mas eu também acompanho ela, porque eu acho bacana as coisas que ela faz, né? Não só ela e outras pessoas, que eu também vejo. E aí, um dos pontos para manejo de ansiedade é justamente isso, é você praticar esse altruísmo, né? É você poder ajudar o outro. De que forma? Da forma como eu sei ajudar, da forma como eu estou enxergando no momento ajudar, né? Então, assim, você pode se questionar, eu posso procurar outras formas? Pode, você pode, de certa forma, assistir outros vídeos e aí se tornar uma artesão, uma cozinheira, e posta uma receita para alguém, posta um artesanato e o passo a passo para alguém. Então, isso são formas de a gente se reinventar, de certa forma, né? De restabelecer uma nova rotina para a gente, certo? E de controle de ansiedade, né? E aí a gente fica sempre buscando esse equilíbrio justamente para isso, para que a gente não extrapole e não vá para um algo a mais, um agravamento a mais, que faça com que a gente vá procurar outras ajudas, né, gente? Porque tem pessoas que têm mania, às vezes, de pensar assim, que terapeuta vibra para pessoas adoecer. Não, gente. Certo? Aqui tem os colegas psicólogos que eu vi entrando, e aí eles podem concordar comigo, sim. E tem outros profissionais da saúde também aqui que eles podem concordar. A gente não vibra para que ninguém adoeça, não. Principalmente numa situação dessas que a gente está enfrentando, né? Já é tão difícil, a gente já tem uma carga tão grande de informações, né? E às vezes tem as fake news ainda por cima, que não colaboram em nada com a ansiedade, não colaboram em nada com o nosso desenvolvimento, com o nosso dia a dia. Então a gente não vibra que ninguém adoeça, não. Muito pelo contrário, a gente realmente quer que as pessoas se reinventem. Eu acho que essa é a palavra principal para essa live, é a gente tentar se reinventar para se adaptar a essa nova realidade que, de certa forma, nos foi lançada. E aí caiu no nosso colo, então
temos que fazer alguma coisa, né? E com essa mudança, né, da quarentena, tem também uma exigência muito grande para quem está trabalhando em casa e para quem está estudando em casa, que é essa exigência da produtividade, tem que ser produtivo 24 horas por dia, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito. E eu também estou vendo muita gente extremamente sobrecarregada emocionalmente e também com o trabalho e estudo. Tem amigas minhas que estão na faculdade e que estão tendo aula agora, né, via internet, e estão Uhum. mais ocupadas com os mais curiosos do que com as sociais. Então, nessa questão de produtividade, a gente tem que não se comparar com o outro, né? E olhar para a nossa realidade. Como é que essa produtividade que o outro tem é só para mim, ou essa produtividade está me fazendo ficar mais ansioso? Mas no limite, Uhum. consegue, vai devagar. O importante é não parar, mas também não precisa trabalhar de 5 da manhã às 10 da noite. Isso aí já Isso, é exatamente. saudável. É, exatamente, isso é importante, né? Como eu pontuei anteriormente, a gente já está numa situação tão difícil, né? De adaptação e readaptação. Dias a gente tá bem, dias a gente não tá bem, certo? Gente, às vezes eu tô escutando realmente uma interferência e eu vou pedir para desligar a televisão daqui de casa. Ela tá ligada, é longe, mas vou pedir mesmo assim. A senhora desliga para mim. A senhora desliga para a televisão. Desculpa aí, viu, gente? Mas como eu ia dizendo, assim, tem dias que a gente tá bem, outros dias a gente não tá bem, mas é justamente isso, é a gente não fazer altas exigências, né? De certa forma, o mundo já exige demais, só que a gente está numa situação atípica. Então, assim, eu vou fazer o que me é possível para esse momento. Eu vou fazer o que me é possível para determinado momento. E isso eu digo em relação a tudo, em relação aos estudos realmente, né? Então, assim, a enxurrada de coisas que vem com relação aos estudos, muitas vezes não é nem só para a gente, tá? Eu tenho muitas amigas que são professoras, e aqui também tem amigas que são professoras, Mabel, que eu já vi aí que entrou, uma amigona minha, e aí ela pode dizer, para os professores também isso tá difícil. Então, assim, às vezes até os professores não estão sabendo como passar para os alunos essas informações, e aí eles terminam realmente passando como forma de enxurrada, né? E aí o aluno se vê desesperado, tem que cumprir todas aquelas metas, e quer cumprir em tempo curto. Não é assim, gente, certo? Não é cumprir em tempo curto, é cumprir no teu tempo, é cumprir na tua rotina, é cumprir nas tuas prioridades. Então, por isso que eu digo, o essencial é justamente isso. Se você se não é bom, que eu acredito que nesse período não é legal você ter uma rotina assim, fixa de tudo. Você tem fixo o café da manhã, o teu banho, né? Mas aí eu digo com relação a essas atividades que são lançadas diariamente. Então, assim, pontua, o que é que eu tenho que fazer da faculdade hoje? Eu estou dando um exemplo da faculdade porque foi o que a gente conversou. O que é que eu tenho que fazer da faculdade hoje? Ah, eu tenho que ler um artigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, eu vou ler esse artigo, legal, mas aí eu não só tenho esse artigo, eu tenho mais outro artigo, eu tenho mais outra coisa. Então, tenta cumprir aquilo, mas cumpre facetado. Começa, dá uma pausa para você relaxar, dá uma caminhada dentro de casa. Se tu tiver uma área descoberta, toma um solzinho, alguma coisinha assim, bebe uma água, volta e retoma. E aí, ao final do teu dia, aquilo que tu estabeleceu, se você vê, consegui com êxito, que bacana. Mas se você vê que você não conseguiu cumprir com tudo aquilo, paciência, né? Olha aí a questão da perfeição. Ninguém é perfeito. E a gente também não precisa exigir da gente perfeição também no cumprimento dessas atividades. Porque estamos todos nós nessa situação adversa. Estamos todos nós, de certa forma, nos readaptando, né? Então, eu como para vocês, estou com uma filha ali estudando, fazendo inglês, né? Mas de manhã ela já teve aula online, e aí ela diz, mãe, é muita coisa. Eu digo, mas você vai cumprir o que der para você cumprir. Então vamos, a gente vai fazer tal atividade. Se tá vendo que está ficando cansativo, dá uma pausa, falar com o professor, precisa de um pouquinho mais de prazo, né? Estamos todos na mesma situação, e aí a gente vai tendo esses acordos com o outro,
que é importante, e vai se adaptando e fazendo com que o manejo, de certa forma, flua de forma saudável. Pronto, outra coisa que me perguntaram muito também foi a questão assim das soluções, o que é que a gente tem de estratégia para utilizar no controle da ansiedade quando está em crise, quando você está assim muito agitado, muito ansioso, muito nervoso, muito preocupado e não está conseguindo realmente cumprir essa agenda de obrigações ou de trabalho ou de estudo que colocou para o dia, não consegue fazer nada e começa a trocar as obrigações por comer compulsivamente, por assistir Netflix o dia todo, começa a atrapalhar demais e a pessoa não sabe nem como sair daquela situação. Então, assim, a minha orientação nessa questão é, primeiro ponto, para. Se você está no teu dia a dia, você está agitada, você está agoniada, você está desse jeito, então para. Para de fazer as coisas que você está fazendo, certo? Vai para um lugar tranquilo da tua casa, procura um lugar tranquilo da tua casa, respira, né? Tenta inspirar, respirar. Né? Muitos psicólogos trabalham com respiração diafragmática, eu ainda não trabalho com respiração diafragmática. Eu acredito que quem também pode dar um respaldo muito bom nessa questão de respiração diafragmática, eu posso estar até enganada, mas os fisioterapeutas, eu não enxergo um outro profissional, né, que possa, de certa forma, ó, tá vendo? Que possa, de certa forma, dar o melhor respaldo, né, dar a melhor orientação, porque quando fala respiração, eu só vejo fisioterapeuta, não vou mentir. Então, assim, eu acho que o melhor profissional, é o mais indicado justamente para dar esses manejos dessa respiração diafragmática, né? Então, assim, minha orientação primeira é essa, para, certo? Vê essas tuas sensações, anota, até se for necessário, pega um caderninho e anota o que é que está te perturbando, o que é que está te angustiando, o que é que está passando pela tua cabeça, certo? Com essa tua ansiedade que está tão assim, tão gritante, está tão exacerbada. Então, anota tudo direitinho, o que é que está... Pontua mesmo, mas não pontua pensando não, certo? Pontua quando você estivesse jogando no papel, lançando. Quando você tivesse, como se você pudesse tirar as palavras da boca e pregar no papel. Não. Lança mesmo tudo que está te angustiando, o que é que está passando na tua cabeça no momento e as suas sensações corporais. Depois que você fazer isso, que você conseguir, de certa forma, relaxar um pouco, não se preocupa nesse momento em ter que cumprir nada, realmente não tem condições. Depois você vai reavaliar tudo aquilo que você lançou no papel, tudo aquilo que você anotou, né? Que estava te angustiando, quais eram as sensações corporais. E aí é que você vai encontrar estratégias, primeiramente, para isso. Para que depois você possa encontrar as soluções, né? As soluções para o teu dia a dia. Então, voltar a estabelecer a rotina. E aí, dentro dessas soluções, a gente encontra muitas outras coisas, né? Estabelecer a rotina, meditar, que você já fala muito isso na tua página, praticar a meditação, praticar a respiração, como eu disse, certo? Praticar uma boa higiene do sono, ter uma alimentação saudável, que a gente acha que a alimentação não afeta, com certeza afeta bastante, certo? Para a questão da ansiedade, para o aumento da ansiedade, né? A gente sabe que tem alimentos que têm substâncias que aceleram, outros que desaceleram, né? Seja a noradrenalina, a dopamina e por aí se vai. E aí a gente tentar, de certa forma, se restabelecer nesse sentido, certo? Então, por isso que eu pontuei que muito importante para isso é o autoconhecimento. Eu tenho que praticar o meu autoconhecimento. Né? Eu tenho que saber o que é que me angustia, eu tenho que saber o que é que me preocupa, quais são as sensações, quais são os sentimentos que eu tenho quando eu estou em estado de ansiedade e principalmente quando eu não estou em estado de ansiedade. Porque o que nos, de certa forma, prejudica mais, certo? É porque a gente só pensa em praticar ou em buscar soluções quando a gente está bem ansioso. E não é assim. Né? É igual uma dieta. A gente muitas vezes vai naquela meta da dieta, e quando eu chego, perdi os 10 quilos que eu queria,
vou amolecer, né? E assim é para todas as outras coisas da nossa vida. Então, assim, com a ansiedade, principalmente, a gente tem que pensar em estratégias, a gente tem que pensar em soluções, a gente tem que ver os manejos que podem me auxiliar nessa questão da ansiedade. Quando ela começar a alarmar, quando ela começar a sinalizar, quando eu não estou em estado ansioso. Esse é o ponto principal. Então, eu não posso pensar só em soluções quando eu estiver ansiosa, não. Eu tenho que pensar em soluções, principalmente quando eu não estou no estado de ansiedade. É se preparar para a crise, né? Se preparar para aquilo, tá? Para a crise. Porque aí, assim, eu não diria nem tanto se preparar, porque às vezes ela pega a gente de surpresa, mas eu conseguir visualizar estratégias que vai fazer com que eu me reequilibre, né? Porque se eu não tenho, de certa forma, essa questão de que a ansiedade pode me pegar, mas aí se eu não tenho já algumas possíveis estratégias na mente, porque eu não, de certa forma, me preparei direitinho, não me preparei nas estratégias, então quando a ansiedade ela alarma, quando a ansiedade ela pega, aí eu fico assim, perdido, agoniado, o que eu vou fazer agora? E aí começa muito mais as outras sensações, o taquicardia, a sudorese, as pernas ficam mais bambas, boca seca, e aí tudo mais, né? Tem gente que chega até a desmaiar quando esses sintomas vão se agravando. Então tem gente que chega até a desmaiar. Então, assim, é justamente isso, é se preparar nas soluções, né? Se preparar nas estratégias, é se preparar pensando de que forma que eu posso agir se tal coisa acontecer, né? Então, é ter sempre assim em mente esses pensamentos, essas possíveis soluções, certo? Polly, falta 5 minutos para a live cair. Tá bom. Eu queria encerrar antes do Instagram cair para tentar deixar salvo aqui, para quem não conseguiu. Certo. Fala aí da nossa estratégia agora para quem está na live. Para quem está na live, né, eu e Giovana, a gente pensou uma estratégia, certo, gente? Que, assim, de início eu acredito que ela vai ser bem bacana, né? Acho que Giovana, tu peço entre em contato contigo, você forma um grupo, né? Pode ser. A gente pensou justamente isso, gente. A gente vai formar um grupo de WhatsApp, certo? Um grupo de WhatsApp gratuito, obviamente, né? Para que nesse grupo a gente possa estar sempre em comunicação e aí eu vou estar sempre dando orientações, certo, gente? De como a gente poder buscar esses manejos para essa tão dita ansiedade que nos acompanha, né? E que bom que ela nos acompanha. E aí nosso pensamento é isso, nossa proposta é justamente isso. Quem tiver interesse em participar do grupo do WhatsApp, entre em contato com a Giovana, ela vai criar esse grupo, e aí vai ser um grupo de orientação, tá, gente? O grupo não vai ter um caráter, de certa forma termina tendo, mas ele não tem tanto enfoque terapêutico, ele tem um enfoque de orientação, mas ele vai ser bem bacana, porque lá eu vou dar manejos, né? Vou dar orientações para manejos de controle de ansiedade e tudo mais. E aí a gente espera que vocês participem. E aí eu disse a Giovana que tinha a proposta do grupo, mas aí agora eu lanço um desafio. Giovana que é boa de lançar desafio, né? Mas eu vou me atrever e vou lançar um desafio, né? E aí vocês fazem e postam no Instagram de vocês, marca a mim, marca a Giovana, mas o desafio é bem simples. Uma das estratégias para manejo de ansiedade é a gente fazer cartões de enfrentamento. Só que a gente tem que pensar assim, esses cartões de enfrentamento, eles têm que fazer sentido para o outro, certo? Então, como é esse cartão de enfrentamento? Você vai escrever uma mensagem como se você fosse dizer para um amigo que está numa situação de ansiedade, que está nessa situação que a gente está vivendo de quarentena, e aí o que é que você diria para aquele teu amigo? Para que ele pudesse, de certa forma, aliviar, né? Para que ele pudesse, de certa forma, ter um conforto naquele momento. Então, tá aí lançado o desafio, gente. Vamos fazer esse cartão de enfrentamento, né? E aí é com as nossas palavras, porque, como eu disse, ele tem que fazer sentido para o outro. O outro tem que ler e tem que dizer, poxa, eu estava precisando escutar isso hoje. Então, tá lançado o desafio, Giovana. Pois é, então o grupo de apoio vai funcionar lá no WhatsApp. Quem tiver interesse, né, de receber essas orientações,
essa ajuda psicológica. Vai ser totalmente gratuito. Quando terminar a live, vocês falam comigo no direct. Eu vou criar o grupo Poli e aí a gente consegue dar esse primeiro passo em busca de ajuda profissional. Não vai ser assim uma terapia individual, mas é alguma coisa que a gente consegue disponibilizar gratuitamente para ajudar você. Isso, com certeza. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter contribuído, né? Ter esclarecido também algumas coisas. E a gente pensa em outros temas, né, Giovana? Agora, eu gostei da live, tá? Gostei também. E se vocês também toparem, né, para que a gente possa trazer outros temas e a gente está sempre debatendo. Eu agradeço a participação, agradeço o convite, tá, Giovana? Obrigada também pela sua participação, por ter esclarecido tanta coisa, né? Com certeza, muita gente aí se sentiu acolhido, se sentiu ajudado, porque nesse momento é o que a gente está precisando, é pegar na mão do outro e se ajudar e crescer junto. Isso. Por isso que eu disse, o importante é praticarmos primeiramente o altruísmo, né? E seguir em frente, ajudar o outro, porque estamos todos no mesmo barco. É isso. Eu vou encerrar aqui a live. Tá dando uma hora antes que o Instagram me corte. Um beijo. Tá bom, tá certo. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.